Boa noite. Começa agora mais um Brasilianas.org, o programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração. Vamos discutir hoje o novo Código Florestal. Quais as principais propostas para as reservas legais? De que forma a agricultura pode ser beneficiada? E quais os argumentos daqueles que apontam problemas ambientais? O novo Código Florestal precisa ainda passar pelo Senado. Alguns pontos têm provocado grandes polêmicas, dentro e fora do governo, e também entre agricultores e ambientalistas. O nó da questão está nas chamadas APPs, as áreas de preservação permanente, beiras de rio, encostas e topo de morro. Para discutir esse assunto, estão no nosso estúdio aqui em São Paulo o deputado Aldo Rebelo, relator do novo Código Florestal, e Elton Damin da Silva, chefe da Embrapa Floresta. Contamos também com a colaboração da repórter Ana Luísa Médici. Neste primeiro bloco, vamos entender o novo Código Florestal. Defensores dizem que ele trará benefícios a pequenos agricultores e ao meio ambiente. Já os críticos afirmam que a medida poderá aumentar o desmatamento. Dono da maior floresta tropical do mundo, o Brasil é cobrado pela preservação do meio ambiente e principalmente da Amazônia. O país tem leis de preservação da natureza desde 1934, quando foi feito o primeiro Código Florestal brasileiro. A última alteração aconteceu há 15 anos no governo Fernando Henrique Cardoso e de lá para cá, 36 projetos de lei já tentaram fazer modificações no código. Mas foi em maio desse ano que o novo texto do Código Florestal, de autoria do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, foi aprovado na Câmara. O projeto foi discutido por 12 anos e ainda causa polêmica. O texto estabelece que a União, Estados e o Distrito Federal terão que implementar programas de regularização ambiental. Pequenas propriedades de 1 a 4 módulos fiscais ficam dispensadas de manter reserva legal. Terão apenas que preservar o que restou de mata nativa. Já as médias e grandes propriedades ficam obrigadas a cumprir as exigências da reserva legal de 80% na Amazônia, 30% no Cerrado e 20% nas demais áreas. Quem desmatou até julho de 2008 não irá pagar multas, mas terá que recompor o que foi destruído num prazo de 20 anos. O código define que as áreas de preservação permanente, as APPs, variam de uma faixa de 500 metros nas margens dos rios mais largos a 30 metros nos pequenos córregos. O texto também garante que atividades consolidadas em áreas de preservação de rios, encostas e topo de morros até julho de 2008 serão mantidas desde que sejam de atividade pública, interesse social e estejam previstas em lei. Outra emenda polêmica estabelece que os estados e não a União definam o que pode ser cultivado nas áreas de preservação permanente. O governo federal não tem a menor condição técnico-administrativa de fazer isso sozinho. O Brasil é um território muito grande, os estados, vários deles, já fizeram o seu zoneamento ecológico e econômico. Para os ambientalistas, o texto aprovado preocupa. As áreas de preservação permanentes foram substancialmente reduzidas, as reservas legais também. O texto do novo Código Florestal teve repercussão internacional e a imprensa estrangeira reagiu. A BBC falou em relaxamento das regras de conservação da Amazônia. A manchete do espanhol El País foi ainda mais dura. O Parlamento do Brasil aprova anistia para os destruidores da floresta amazônica. O que esse texto faz é permitir a destruição exatamente desse nosso diferencial, que pode ser a porta de entrada para o nosso desenvolvimento econômico, para o nosso diferencial de futuro. Mas a discussão do novo Código Florestal ainda não acabou. O texto tem que passar pelo Senado e pela sanção da presidenta Dilma Rousseff. Eu queria perguntar primeiro ao deputado Aldo Rebelo, que é o relator do projeto, como que foram feitas essas discussões, as audiências públicas, quais os setores envolvidos e quais as contribuições que chegaram até você? Em agosto de 2009, foi instalada uma comissão especial que começou a tratar da análise de todos os projetos que desde 10, 11 anos passados estavam esperando parecer. E essa comissão especial foi criada exatamente para analisar esses projetos. O que é que nós fizemos? Fizemos audiências públicas para ouvir todos os interessados na matéria, as organizações não governamentais,
tanto as estrangeiras, Greenpeace, WWF e tantas outras, organizações não governamentais nacionais, ouvimos as universidades, ouvimos os especialistas da Embrapa, fizemos as audiências públicas nos estados, visitamos a Embrapa Florestas lá em Colombo, no Paraná, visitamos a Embrapa Arroz em Rio Verde, a Embrapa Pantanal em Corumbá, a Embrapa Caatinga em Petrolina, convocamos esses especialistas em Brasília e ouvimos os agricultores também, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, órgãos ambientais de estados, dos municípios. Então nós fizemos o que eu chamaria de inventário dos problemas e descobrimos uma coisa estarrecedora, que 99% da agricultura do país e dos agricultores estavam e continuam, porque o projeto ainda está no Senado, na ilegalidade, por razões absolutamente inaceitáveis, que são medidas provisórias que não foram votadas no Congresso, portarias, resoluções do CONAMA, instruções normativas, decretos, e acho que isso precisava, de fato, de uma correção, porque o país não pode ter a sua atividade agrícola quase toda na ilegalidade, como acontece atualmente. O Elton, que é da Embrapa Floresta, nas discussões internas da Embrapa, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção, assim, que mais demandaram energia para poder fazer uma análise, chegar a alguma síntese que compatibilizasse a questão econômica com o meio ambiente? Na verdade, a Embrapa ela procurou se manter dentro desse processo, fazendo uma orientação com relação à questão técnica. Então, todos os problemas ligados à APP, reserva legal, a questão da dimensão do território, foram devidamente estudadas, né? Foram preparadas no sentido de oferecer esse subsídio para que essa comissão pudesse, à luz desse inventário que foi feito, também contar com um aporte técnico que pudesse embasar um pouco mais cada um desses artigos que foram descritos. Deputado, num certo momento aí houve um pacto aí envolvendo o agronegócio, ONGs ambientais. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que se chegou a esse pacto aí, quais os pontos que foram acertados. O esforço foi no sentido de construir um grande acordo que envolvesse o seguinte intercâmbio: a consolidação das áreas atualmente em uso pela agricultura e pela pecuária, com as restrições ambientais necessárias, e, ao mesmo tempo, a consolidação da vegetação nativa, das áreas verdes e dos remanescentes florestais existentes no país, o que não é pouco. O Brasil tem 60% ainda do seu território coberto de áreas verdes. Esse esforço envolveu o Ministério do Meio Ambiente, envolveu o Ministério da Agricultura, a Câmara e organizações não governamentais. A única divergência foi em torno de uma emenda apresentada pelo PMDB, que teve maioria, mas não teve esse amplo consenso que foi demonstrado na votação do relatório principal, do meu relatório, que obteve o apoio quase unânime da Câmara. E essa emenda, o que rezava? Essa emenda diz respeito ao que fazer com as áreas de APP de beira de rio. No topo de morro, na inclinação de 25 a 45 graus, se não me engano, já estava quase tudo mais ou menos resolvido o que podia e o que não podia. A divergência é sobre o que pode ser cultivado ou criado nas margens de rio. E como a legislação é muito dura, ela impõe que num córrego de meio palmo você tenha 30 metros de cada lado, e num rio de maior dimensão como o São Francisco você tenha 500 metros de APP, vedando quase todo tipo de atividade, você ia gerar uma expulsão em grande escala de uma agricultura tradicional e de pequeno porte. Não encontrou-se uma solução, porque a do governo a Câmara não aceitou, e a da Câmara, que era essa emenda do PMDB, o governo não aceitou. Porque o governo acha que, e uma parte do ambientalismo, que você consolidar esses agricultores é como anistiar quem ocupou essas margens de rio.
É evidente que isso não é anistia, porque não havia essa vedação quando essa ocupação foi feita, de 200, 300, 400 anos. Esse impasse ainda não foi resolvido e não creio que seja uma solução simples, porque simplesmente banir essas pessoas das margens de rio, sem dar uma solução adequada para a sobrevivência delas, não é uma coisa fácil. O que são essas culturas de beira de rio nas diversas regiões do país? Há uma variedade grande entre o que acontece no Paraná, Centro-Oeste, Amazônia. O que são esses agricultores de beira de rio? Ou essas culturas de beira de rio? Nós temos variações muito grandes em função das regiões, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a região norte, você tem agricultura que se fazem nas vazantes, né? Você tem um período de cheia no rio e depois, à medida que o rio vai rebaixando, você vem fazendo uma agricultura e praticamente uma agricultura de subsistência. Essa metodologia, ela se aplica também em algumas regiões no Nordeste, né? Na região sul, e mais sul-sudeste, nós temos uma ocupação diferente, né? Você tem uma opção, mas muitas vezes, de mecanização até muito próximo do rio. O que se questiona nisso tudo é que nós temos um processo de cuidados, vamos dizer assim, com o rio, no sentido de preservar o rio não só pela erosão que se forma, mas também como utilizar essa margem como filtro de agrotóxico ou de qualquer outro componente que seja prejudicial àquela questão da água do rio. E o que é uma margem cautelosa, assim, para evitar esses problemas? Essa margem, o ideal dessa margem, ela depende muito da textura do solo, da declividade, da profundidade. Que se for uma área de um solo mais argiloso, com uma declividade menor e com solos profundos, na verdade você não precisa mais do que a legislação talvez aponte. Mas se você tiver um solo arenoso, raso e com uma declividade acentuada, provavelmente essa extensão dessa proteção seja bem maior. Deixa eu então perguntar para o deputado. Essa ideia de definir pontos centrais, assim, depois deixar para cada estado analisar suas especificidades, não coloca em risco aí, digamos, as bandeiras de meio ambiente, já que os estados eles são muito díspares aí em relação assim, às pressões políticas sobre a Assembleia e tudo mais? Não creio. Por quê? Porque é preciso esclarecer, em primeiro lugar, que a Constituição já autoriza o Estado a legislar sobre essa matéria. O artigo 24º, o inciso 7º, já determina que a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre defesa da natureza, flora, fauna, meio ambiente. Portanto, uma lei não pode alterar o que a Constituição já determina. Os parágrafos, os últimos 3 parágrafos desse artigo da Constituição estabelecem em que condições os estados legislam. Primeiro, legislam sobre a situação específica. A União legisla sobre a matéria geral e os estados não podem legislar sobre os princípios gerais a partir dos quais a Constituição ou a lei nacional legislou. Então, isso tudo está definido. Tudo hoje em dia caminha para descentralizar. A educação você vai descentralizando, o sistema de saúde. Se nós não descentralizarmos a fiscalização, a política de meio ambiente, não tem como, a partir de Brasília, você ter uma política de proteção ambiental eficiente em mais de 5.000 municípios. Acho que nem 1% dos municípios brasileiros tem Secretaria de Meio Ambiente, tem órgão ambiental.
precisa que se crie esses órgãos, precisa que se crie uma cultura Dentro de preservação e de educação ambiental dos municípios. Dentro de um modelo similar ao SUS, por exemplo. Por exemplo, mas os órgãos federais, a burocracia federal resiste a isso, e as grandes organizações não governamentais que atuam com uma pressão diretamente sobre Brasília, sobre o IBAMA, não querem que os estados e os municípios participem desse debate e desse esforço. A repórter Ana Luísa Médici tem uma questão enviada ao site brasilianas.org. Só lembrando que o programa de hoje é gravado, então você em casa não poderá enviar perguntas. Ana. Pois é, nós temos a pergunta de um telespectador que ele pergunta o seguinte: um dos pontos mais polêmicos do novo Código Florestal é a anistia e para quem desmatou até 2008. Isso não pode abrir uma brecha para desmatamentos no presente, com a ideia de que possa, no futuro, alguém perdoar esse desmatamento? Eu creio que não, porque essa anistia ela já existe. Ela está no decreto do presidente Lula, que era o 7029, assinado pelo ministro Mink, em 2008, que foi renovado em 2009 e agora renovado mais uma vez pela presidente Dilma, suspendendo as sanções e suspendendo as multas daqueles que desmataram, destruíram em área de APP, ou seja, beira de rio, topo de morro e encosta, e em área de reserva legal. O que eu fiz foi apenas copiar esse decreto no meu projeto. Mas suspende definitivamente ou suspende enquanto não se regulamenta a lei? Nem o decreto suspende definitivamente e nem o meu relatório suspende definitivamente. Pelo contrário, suspende até que o proprietário que está irregular, porque ele não é criminoso. Por que não é criminoso? Porque essa pessoa abriu a sua propriedade quando nem se falava em reserva legal, quando não existia as atuais medidas de proteção de rio. Gente que abriu sua propriedade no século XVII, XVIII, que ocupou essa fronteira agrícola aqui de São Paulo e do Paraná, todos eles, por uma lei, uma medida provisória de 2008, uma resolução do CONAMA de 2001, passaram a ser criminosos. É a partir dessa resolução do CONAMA que você tem essa situação histórica que, de repente, cai na ilegalidade, é isso? A transformação da várzea, a mudança de conceito da várzea, ou seja, que a várzea era considerada a partir do leito regular, do álveo regular do rio. Aí o CONAMA mudou para definir como várzea o leito estendido, ou seja, a partir daquela faixa que o rio ocupa no período mais cheio, e que causou uma confusão muito grande, levou para a ilegalidade o arroz, levou para a ilegalidade a pecuária do Pantanal, levou para a ilegalidade, no caso dos topos de morro, a maçã em Santa Catarina, a uva no Rio Grande do Sul, o café aqui do sul de Minas e de São Paulo, criou uma confusão muito grande. E essas pessoas passaram a ser autuadas, multadas. Então o decreto já faz isso. E é preciso, portanto, esclarecer que não é o madeireiro ilegal, não é quem cometeu crimes ambientais pautado na lei dos crimes ambientais. Essa anistia, entre aspas, porque não é anistia, porque suspende, inclusive, o prazo de prescrição. Aí você se cadastra, cumpre o que a lei obriga, recupera a sua APP, a sua reserva legal, ou compensa. Depois de concluído, é que a sua multa é convertida no serviço ambiental que você prestou. Porque a legislação ambiental não considera o princípio da intertemporalidade da lei, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. É como se você quisesse cobrar multa hoje daquele sujeito que fumou num lugar fechado quando não havia lei. Aí ele fumou, era permitido. Então ele pode ser multado por aquilo. Nós estamos recuperando esse conceito na atual legislação, para, mediante a apresentação de algum tipo de prova, você demonstrar que a sua propriedade foi aberta no século XVIII, XIX, ou quando essa legislação não exigia, como dos assentados da reforma agrária do Mato Grosso, milhares que receberam a propriedade do INCRA, dizendo o seguinte: você pode desmatar 50% para plantar capim ou plantar mandioca. Depois a lei disse não. Ele já estava lá, já tinha desmatado. Aí a lei diz, não, você só pode desmatar 20%. Portanto, você é um criminoso ambiental, a não ser que você replante, refloreste a mata nos 30%
para completar os 80% Mas você de tem uma reserva legal. inconstitucionalidade aí que é a retroatividade da lei. Pois é, mas Então, independentemente do que você coloca no seu parecer aí, quer dizer, qualquer um que tem acesso ao advogado pode questionar essa punição a posteriori. esse questionamento já foi feito, infelizmente o Supremo nunca analisou. Mas acho que do ponto de vista constitucional, de fato, não há constitucionalmente força legal para obrigar um agricultor que recebeu a sua propriedade dizendo que ele tinha 50% de reserva legal, transformar hoje em 80% e indiciá-lo como um criminoso ambiental. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. Bom, voltamos com Brasilianas.org discutindo o novo Código Florestal. Estão em nosso estúdio o deputado Aldo Rebelo, relator do novo Código, e Elton Damin da Silva, chefe da Embrapa Floresta. Pesquisadores apontam que o novo Código pode diminuir drasticamente as reservas legais ao liberar 90% das propriedades rurais de conservação. Como ficam os pequenos produtores rurais? Nesse bloco, nós vamos discutir a reserva legal e como a agricultura pode se desenvolver sem o risco de desmatamento. Conciliar a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente é um dos grandes desafios do Brasil, que é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. É uma opção que o Brasil tem que ter. Vamos ter floresta e não ter empregos e não ter renda, ou vamos, evidentemente, trabalhar aquilo que dá para ser trabalhado, preservando 60% do território brasileiro, que isso é que está proposto no novo Código Florestal. O Brasil não precisa mais de áreas novas para expandir a sua produção de alimentos, né? Esse discurso que se usa, olha, a gente precisa desmatar, abrir novas fronteiras para produzir mais alimentos para os brasileiros e para o mundo, isso daí é totalmente falacioso. O Brasil tem áreas suficientemente abertas para produzir, dobrar, triplicar a sua produção de alimentos sem precisar derrubar mais nenhum hectare de floresta. A questão é mesmo polêmica. A aprovação do texto do novo Código Florestal mobilizou 10 ex-ministros do meio ambiente. Eles defendem que o agronegócio expanda suas atividades por meio de padrões de qualidade e competitividade mais avançados. E dizem que a devastação na Amazônia pode avançar ainda mais. Só a sinalização de aprovação dessas mudanças no Código, cada uma pior do que a outra, o desmatamento já cresceu em 400%. É um suicídio adiado em nome apenas de um ganho de curto prazo. Em meio às discussões entre ruralistas e ecologistas, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou um estudo que causa preocupação. De acordo com o levantamento, se o novo Código Florestal for aprovado, uma área de 29 milhões de hectares, quase o tamanho do estado do Maranhão, deixaria de ser recuperada. Pela proposta do novo Código Florestal, as pequenas propriedades de até 4 módulos fiscais ficariam isentas de recuperar áreas de reserva legal devastadas. O que acontece com essa lei é que você pega essa justa necessidade do pequeno, que nós somos totalmente a favores de que você tenha uma solução adequada para eles, e você está levando de embuste no contrabando esses desmatadores que desmataram grandes áreas da Amazônia há 2, 3, 5 anos atrás, que vão ser anistiados também pela lei. Bom, deputado, vamos então ao cerne, digamos, de toda essa discussão, que é essa questão da reserva legal e das APPs, e o senhor, quando apresenta aí as suas propostas, o senhor diz que está defendendo os pequenos agricultores que poderiam ser inviabilizados caso fosse colocado aí em prática essas determinações aí. Explica um pouquinho essa característica e a abrangência dessas regras aí sobre os pequenos agricultores. 2 esclarecimentos, Nassif. O primeiro, reserva legal é um instituto que só existe no direito brasileiro. Não existe reserva legal em nenhum outro país do mundo, em nenhum país europeu, nos Estados Unidos, no Canadá, não existe a reserva legal. Segundo lugar, a reserva legal do Código trata de uma parcela muito pequena das florestas do Brasil.
que são as florestas existentes nas propriedades particulares. Toda a floresta pública, as terras indígenas, os parques nacionais, tudo isso é tratado por outra legislação. Nós temos no estado do Amazonas, por exemplo, 1.600.000 quilômetros quadrados e 98% de floresta. É mais de 3 vezes todo o território da França em florestas, apenas em um único estado brasileiro. Nós estamos tratando, portanto, de uma área pequena de florestas que exige, pela lei, 80% de reserva legal, ou seja, tem que ser vegetação nativa numa propriedade na floresta amazônica, 20% na Mata Atlântica e 35% no Cerrado. E, além disso, a proteção do solo e da água, que são as áreas de preservação permanente. O que acontece é que os pequenos proprietários, se forem ceder 20% para a reserva legal aqui na Mata Atlântica, 80% de sua propriedade para a reserva legal na floresta amazônica, e ainda ceder 30, 50, 100, 200 ou 500 metros da beira de um rio, ou 50 metros de uma nascente, de uma cacimba, de uma flor d'água, ele praticamente perde toda a sua propriedade. Eu vi casos aqui em São Paulo, aqui em Minas Gerais, de proprietários pequenos que, quando você mede 30 metros de um rio, de um lado e do outro, tomemos o caso do Nordeste, onde mais da metade das propriedades tem até 5 hectares. Mais da metade. Em Alagoas, 65% das propriedades tem até 5 hectares. Se uma propriedade de 5 hectares estiver na beira de um rio que exija 100 metros de APP, e essa propriedade, 100 metros de mata ciliar, e essa propriedade tiver 100 metros de fundo por 500 de frente, toda a propriedade virou um APP. Deixa eu pegar um ponto aí que tem sido objeto de críticas aí, que é o seguinte: você tem no entorno das cidades, ou mesmo o sul de Minas tem muito disso, tem muitos sítios, tem especulação imobiliária também, pegando essa área rural. Até que ponto que, quando se abre uma exceção dessa, não se abre espaço para manutenção do ritmo de especulação imobiliária com a compra das pequenas propriedades e a transformação aí em projetos imobiliários? A legislação urbana é outra e é muito mais condescendente. Ninguém cogita de fazer mata ciliar na beira do rio Tietê ou nas marginais do rio Pinheiros, nem na beira do Capibaribe. Quando você pega o interior, as pequenas cidades, a região urbana e rural não tem essa separação tão nítida quanto nas metrópoles. Mas tem que ter. Quando você tem uma região para ser transformada em área urbana, para que possa ter obras públicas de saneamento, você tem que ter uma legislação especial para aquilo. E, além do mais, não há como você transformar... mas será que não vão dividir as propriedades? Não, porque hoje a legislação já proíbe. Se você dividir uma propriedade em 4, 5 ou 6, a reserva legal vai acompanhá-la até ela desaparecer. Mas a reserva legal vai ser obrigatória Então, sempre. deixa eu perguntar para outro. Nos estudos da Embrapa, como que vocês analisam essa questão da especulação imobiliária na zona rural, mas no entorno das cidades? Na verdade, quando se fala na questão das pequenas propriedades, sempre vem uma questão de você viabilizar esse produtor economicamente, né? E no caso das reservas legais, nós estamos trabalhando tecnologias que visem dar um resultado econômico para isso. A gente vai chegar nisso, mas a minha pergunta é sobre a especulação imobiliária. Por exemplo, a minha região lá, Poços de Caldas, tem muitas vendas de sítios e tudo para fins de semana e coisa e tal. É um fenômeno que chega a afetar efetivamente a estrutura fundiária? Ela pode afetar. Por isso que dentro do próprio código, em alguns momentos, eles falam, é citado a questão da propriedade agrícola familiar. Então, eu acho que essa diferenciação que talvez fosse um ponto essencial nessa história. A agricultura familiar, ela é praticada por
agricultores que estão vivendo na terra e tiram o seu sustento da terra. Essa definição é suficiente para separar... Eu acredito que seria suficiente. Agora, em relação a essa recuperação, digamos, das matas e tudo aí, você estava falando agora da sustentabilidade econômica aí, né? O que a Embrapa estudou aí? Porque nós temos o Brasil hoje ele vivencia um momento de aproveitar comercialmente o seu potencial o seu potencial verde, vamos dizer assim. Então, nós temos que viabilizar tecnologias que permitam que esses produtores, ao manterem essas reservas legais, eles tenham a possibilidade de um retorno econômico de curto, médio e longo prazo, para que que isso não seja considerado uma perda. Então, se você tiver um sistema de manejo, de implantação com espécies que tenham um rápido crescimento e que possam dar um retorno econômico intermediário nisso, ele com certeza apoia esse tipo de... A Embrapa já tem essas fórmulas? Tem. Agora tem muita crítica quanto às culturas exóticas, aí achando que podem ser uma abertura para desvirtuar aí o bioma. Eu acho que a questão das culturas exóticas, elas são um capítulo à parte, né? Nós temos hoje, puxando um pouquinho para a discussão da matriz energética brasileira, por exemplo, 11,4% dessa matriz, ela é oriunda da madeira. E se nós considerarmos o que tem plantado hoje de eucalipto, por exemplo, ele não consegue abastecer 50% dessa matriz energética. Então, a pergunta é simples. De onde vem o restante dessa madeira que é utilizado na indústria, que é utilizado por pequenos produtores, pequenos empreendimentos, as pizzarias, por exemplo, né, não que eu queira condenar pizzarias, mas são consumidores de madeira, padarias, o próprio churrasco do dia a dia. Então, essa madeira ela tem que vir de algum lugar. E ela vai vir exatamente das florestas nativas. A matriz energética ela consome madeira até para cozimento de alimentos. Então, mas agora eu perguntaria ao deputado, para fazer essa reciclagem aí, você pode até ter mais à frente um retorno financeiro, mas você tem uma necessidade de capital inicial. Como é que fica o pequeno agricultor para poder fazer esse trabalho aí de plantio e tudo, tendo essa despesa inicial e, em muitos casos aí, como o senhor já lembrou aí, o fato de estar na ilegalidade o coloca, inclusive, sem acesso até ao PRONAF. Como fazer essa reciclagem? Não é fácil. Nós tomamos a seguinte providência. Para o caso da reserva legal, esse agricultor declarará que a sua reserva legal é aquela vegetação nativa existente na propriedade até 2008. Para o caso de área de preservação permanente, proteção de rio, proteção de nascente, proteção de morro, proteção de encosta, ele terá a mesma obrigação que os grandes. Agora, o órgão ambiental vai estabelecer o grau de exigência para esse agricultor, para que ele simplesmente não desapareça. E há uma previsão, porque nós não podemos criar despesa, nós podemos autorizar, que pela lei, que o governo crie o pagamento pelos serviços ambientais, para proteger esse agricultor, para que ele possa permanecer ali. Porque é uma tragédia, o pequeno agricultor não é a classe média rural que tem casa na cidade e casa no campo. A casa dele é no campo, ali está o aluguel, ali está a água. Se você retirá-lo dali, você cria um problema social grave. E acho que o pagamento de serviços ambientais é uma forma também de ajudar a proteger o meio ambiente e a proteger a família do agricultor. Quase todo mundo faz. Faz. Agora, se fosse fazer um cálculo aí, bem grosseiro aí sobre a necessidade de um pequeno agricultor para se manter, se tiver que fazer essa reciclagem, a Embrapa chegou a fazer um cálculo financeiro de como que seria essa transição?
A questão do cálculo financeiro, ela depende muito do que você quer plantar. Por exemplo, o custo de implantação de florestas nativas é muito mais alto do que o custo de implantação de florestas exóticas. Por conta do ritmo de crescimento, necessidade de manutenção, custo de semente e uma série de fatores. Então, nós temos o cálculo da oferta em função do uso da reserva legal. Então, nós podemos, nos exemplos que nós temos, principalmente no Paraná, a rentabilidade por hectare por ano, ela chega aí em torno de R$2.000 e poucos reais por hectare. Por ano? Por ano. Obviamente que você tem um prazo para o início desse retorno, né? Então, muito depende do tipo de material que você coloca no mercado, mas é em torno de 4, 5 anos para você começar a obter esses retornos. Certo. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Ana Luísa selecionou do site brasilianas.org. Ana. Como vimos na matéria agora há pouco, de acordo com um estudo feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, se o novo Código Florestal for aprovado, o país pode perder uma área de 29 milhões de hectares de floresta, o que equivale mais ou menos ao tamanho do estado do Maranhão. Isso porque os pequenos produtores não precisam recuperar áreas devastadas. Isso pode realmente acontecer? Como é que vocês veem esse estudo feito pelo IPEA? Eu acho lamentável. Até duvidei no primeiro momento que o IPEA tivesse feito uma coisa tão lamentável. Isso não tem base científica nenhuma. Isso parece uma boa dose de charlatanismo da pior espécie. Porque como é que você pode apresentar como perda de floresta... Que já não existe. Que já não existe. Você pode dizer o seguinte, vai deixar de recuperar. Significa isso o seguinte, que em São Paulo, no estado de São Paulo, nós teríamos que arrancar 3.600.000 hectares de cana, café, capim, laranja, soja, pêssego, uva, para plantar a mata de volta. Alguém acha que isso é possível? Qual o impacto disso no emprego, na renda dos municípios mais pobres que dependem da agricultura? O impacto na indústria metalúrgica, na produção de máquinas, colheitadeiras, tratores. Isso não existe, isso é uma coisa com... E além do mais, eu preciso ver o cálculo, 29 ou 30 milhões de hectares corresponde ao tamanho do Maranhão. Eu não sei se o Maranhão não tem muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que tentar vender à população a ideia de que você está perdendo floresta, o que você está é deixando de perder área para a agricultura, a não ser que alguém chegue e diz, não, eu sou favorável, de fato, de deslocar 20 ou 30 milhões de área de agricultura e pecuária para mandar fazer mata de volta, quando o melhor seria, o que nem sempre se faz, proteger a vegetação nativa existente. Nós continuamos a perder Mata Atlântica, principalmente no Nordeste, onde já não existe quase nada, não chega a 1, 2% e nós continuamos perdendo o resto que tem. É preciso cuidar do que nós temos e deixar pelo menos uma parte da agricultura ocupando. Nós temos 60 milhões de área de agricultura produzindo essa safra de grãos. Como é que nós vamos reduzir isso? Nós já perdemos, segundo o censo agropecuário, de 95 a 2006, em 10 anos, o Brasil perdeu 23 milhões de área de agricultura e pecuária. Perdeu para quem? Perdeu para terras indígenas, parques, unidades de conservação, áreas urbanas estendidas, infraestrutura, estrada, rodovia, ferrovia, hidrelétrica. E nós vamos reduzir ainda mais essa área. A Embrapa, como é que vê essa situação da Amazônia e o que foi exposto pelo deputado? E esse estudo do IPEA também? Eu vejo a situação muito com base no nosso banco de dados, sabe? Eu acho que o Brasil, pela extensão e pela quantidade de instituições que vivem, né,
esses problemas, nós temos uma carência muito grande de uma base de dados que seja uniforme e que ofereçam dados confiáveis. Então, nós às vezes temos até ferramentas que possam fazer uma leitura mais apropriada disso, mas a base de dados, por exemplo, se a gente for considerar quanto de rios até 10 metros nós temos no país, não é um número que se permite fazer uma análise extensiva dessa forma. Então, se fizer a nível de uma microbacia, de uma questão um pouco mais reduzida, até que a gente consegue um dado disso. Então, há uma necessidade realmente de fazer um investimento nessa base de dados para que os resultados da aplicação dessa base de dados nas ferramentas que determinam isso sejam mais eficazes. Em outras palavras, o que está ocorrendo hoje é um grande chutômetro, é isso? Eu não diria um grande chutômetro, eu diria que quando a gente faz uma análise numa base de dados errada, ou se a gente tem consciência que essa base de dados está errada, aí poderíamos dizer isso, mas se a gente confia na base de dados, então aí não é um chutômetro. Então, chutômetro involuntário. Então. Talvez. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Brasilianas.org volta daqui a pouco. Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo o novo Código Florestal com o deputado Aldo Rebelo, relator do novo projeto, e Elton Damin da Silva, que é chefe da Embrapa Floresta. Nesse bloco vamos voltar a um tema aí que já foi colocado de leve aí no primeiro bloco, que é a questão da anistia aos proprietários de terra multados por desmatamento. Os ambientalistas consideram a medida equivocada, porque inclusive pode abrir precedentes aí para entrar na justiça, aí para novas questões daqui para diante. Os que defendem o novo código afirmam que as multas seriam suspensas até que o governo solte um decreto regulamentando o que pode ser plantado em APPs. Deputado, a justiça às vezes tem razões que a própria razão desconhece, como se diz na música aí, né? Alguns advogados acham o seguinte: se abre essa possibilidade aí de não dar retroatividade, você poderia eventualmente abrir espaço para novas demandas aí, não tão legítimas, de pessoas ou de organizações que tenham cometido crimes ambientais de fato. Nas discussões preliminares aí para montar o anteprojeto, esse fato chegou a ser discutido ou não? Claro que chegou a ser discutido. O problema é que não há, nem no Brasil, nem no mundo, nenhuma atividade agrícola que não tenha sido resultado de desmatamento. É claro que em qualquer lugar onde se plantou um pé de uva na França, ou de arroz na China, ou de soja no Mato Grosso, onde se implantou uma cidade, aqui em São Paulo, ou em Paris, ou em Recife, havia vegetação nativa. Exceção só os desertos de Israel. Exatamente, a não ser os desertos e as geleiras, que os outros países transformam em parque. Ninguém transforma em parque área apta para a agricultura. O Brasil tem milhões de hectares na Amazônia, mas isso é uma outra discussão. Então, qual é o critério para você dizer quem é criminoso ambiental? Todo agricultor que desmatou, ou todo aquele que plantou em beira de rio. Então o crime ambiental começou com os egípcios, há 5.000 anos, porque os manuais diziam que o próprio Egito era um presente do Nilo. Era na várzea do Nilo, ou foi na várzea do Nilo, que a civilização egípcia começou e que a agricultura se espalhou pelo mundo. Qual é o critério objetivo? Quem desmatou em área de APP, ou seja, beira de rio, topo de morro, encosta, ou em reserva legal. Tudo bem. Só que a APP, a beira de rio, no Código de 65, começava em 5 metros e terminava em 100. 5 metros para os rios de até 10 metros de largura e, a partir daí, a metade da largura do rio seria mata ciliar até o máximo de 100 metros. Só que essa lei foi alterada e o que era 5 metros passou para 30 e o que era 100 passou para 500. E todos os que antes estavam dentro da lei
passaram a ser criminosos ambientais e acusados de desmatar ilegalmente. Não é verdade. Quando eles desmataram, quando eles ocuparam, não havia nenhuma restrição a isso. A dificuldade está exatamente aí. E a outra dificuldade é se você for de fato aplicar numa APP de 500 metros, meio quilômetro, na margem do Rio São Francisco, de um lado e do outro, ou do Rio Uruguai, ou do Ivaí, no Paraná, ou do Tocantins, você vai tirar da atividade milhões de agricultores. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita. É muito fácil você denunciar, mas como é que você vai fazer com esses agricultores? Eu queria perguntar, Elton, o que levou a essa radicalização da discussão, à medida em que só um percentual muito pequeno dos temas aí realmente deram margem à polêmica? Qual a sua explicação aí, vendo esse tiroteio fantástico aí envolvendo o código? Bom, a gente fica vendo que dentro da questão técnica que a gente procura sempre levantar, né, existe também um pouco de divergência com relação a essa questão de largura, essa questão de reserva legal, um pouco mais, um pouco menos, né? A gente tem defendido muito a questão da fragilidade ambiental. Então, partimos do princípio que nenhum produtor quer ver a sua terra degradada, nenhum produtor quer ver o seu olho d'água secando, né? Agora, quando a situação extrapola na discussão, eu sempre tenho colocado, escrevi algumas coisas que foram, inclusive, publicadas, que é muito interessante que se sente, converse e se encontre um meio caminho. Então, isso que eu queria entender, porque teve esse pacto aí que a gente mencionou um pouco atrás. Nós tivemos, alguns anos atrás, lá em Cuiabá, o Pacto de Cuiabá, que pegava fazendeiros, sojicultores, umas 10 ou 15 ONGs, associações empresariais, todas elas dentro de um mesmo princípio comum. Quer dizer, a preservação interessa ao agricultor, senão a terra dele vai para o vinagre. E se não tiver proteção ambiental adequada lá, some o consumidor europeu que não vai querer comprar nada. O que aconteceu, na opinião do deputado Aldo Rebelo, para de repente virar uma guerra? A presença em cena do mais antigo protagonista da humanidade, do mais antigo guerreiro. A Cisânia? O general Comércio. É uma guerra comercial. É claro que o meio ambiente, como direitos humanos, como democracia e como liberdade, são temas e reivindicações generosas que seduzem corações e mentes, mas que nem sempre são usados com os mais elevados interesses. Você está dizendo que concorrentes comerciais do Brasil estariam estimulando isso? É só examinar as atas das reuniões da OMC, da Organização Mundial do Comércio, para ver o quanto o meio ambiente é usado como instrumento de guerra comercial pela agricultura dos países ricos, que é uma agricultura frágil, subsidiada, que quebrou a agricultura africana, a europeia. Mas nós tivemos aqui instituições que estão comprometidas com o desenvolvimento agrícola brasileiro, como a Exalc, por exemplo, muito críticas, muito radicalizadas em relação ao código. Qual a explicação? Eu fui na Exalc, ouvi vários pesquisadores da Exalc. O que há na Exalc, é preciso também que se diga, são pesquisadores que são colaboradores de ONGs, que não são neutros. A SBPC, quando foi convocada para discutir o assunto, depois andou criticando, e a Academia Brasileira de Ciência. Tem lá o requerimento do deputado Paulo Piau, ainda não tem posição sobre isso. Depois houve pressão das ONGs, que tem influência na mídia, tá certo? Que domina boa parte das editorias, das TVs e dos jornais do Brasil, que tem como fonte WWF, Greenpeace, etc. Isso não é segredo, todo mundo sabe que isso acontece. Tá certo? Jornalista que é jornalista de meio ambiente tem blog ambientalista, então isso é uma guerra muito difícil. E usam o meio ambiente como usam os direitos humanos e democracia para ir atrás de petróleo. Tá certo? O meu petróleo está debaixo daquela areia, então eu vou dizer que ali tem uma ditadura e vou resolver o problema. Então aqui, o país que mais preserva, a Europa, Nassif, tem 0,3% do seu território coberto de vegetação nativa. Vá na beira do Reno, do Danúbio, do Sena,
e ver o que é mata ciliar de repolho, de couve-flor, de uva, de beterraba, e chega aqui, vem o Greenpeace exigir que 80% de uma propriedade na Amazônia seja reserva legal e não reivindica a reserva legal nem de 1% nos Estados Unidos, nem na Holanda. Qual é a largura da mata ciliar da Holanda ou da Alemanha? Esse debate simplesmente não existe. Deputado, nós vamos a uma outra pergunta selecionada no site brasilianas.org. Ana. Bom, outra preocupação é de que o novo Código Florestal possa atrapalhar a meta estabelecida com a ONU na COP15 para a redução de emissões de gases de efeito estufa até 2020 e a redução do desmatamento na Amazônia em 80%. Isso pode acontecer? E como é que fica a imagem do Brasil internacionalmente? A imagem do Brasil só pode ser a melhor do mundo. Por quê? Foi o país que mais preservou rios, florestas, que mais protegeu vegetação nativa. O Brasil não tem nada a explicar nesse aspecto. A não ser que se faça uma convenção internacional, poderia fazer no próximo ano, na Rio+20, para estabelecer uma média, uma cota de reserva legal e de APP em beira de rio para o mundo todo. Seria uma boa iniciativa. Agora, o que acontece? Se o Brasil, coisa que eu não consegui identificar até hoje, chegou em algum ambiente lá fora e disse que nós tínhamos o que não tínhamos de reserva legal, sinceramente, precisa explicar quem fez isso. Porque quando o parlamento holandês recebeu do governo holandês uma proposta de contribuição à meta de Kyoto, que a Holanda se comprometeu em reduzir em 6% as suas emissões, sabe qual foi o projeto do governo holandês? Está aqui. Vamos reduzir as nossas emissões no Brasil, na Costa Rica e na Bolívia. É documento oficial. E o Brasil, então, é que vai arrancar plantação de arroz, de capim, de feijão e de milho para plantar mata no país que tem mais mata no mundo? Sinceramente, eu acho que isso é uma coisa inaceitável. Bom, agradeço a participação dos nossos convidados que vieram ao estúdio, o deputado Aldo Rebelo e Elton Damin da Silva, que é da Embrapa Floresta. Então, você que nos assiste, participe no site brasilianas.org, mandando suas perguntas, dando sua opinião, mandando trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu.